Na primeira parte de Negacionismo Mata, chegamos até a negação dos malefícios do cigarro, escondidos sistematicamente pela indústria tabagista através de um esquema profissional. Mas, eventualmente, a indústria do tabaco foi derrotada em seu negacionismo. Em boa parte do mundo, como no Brasil, a propaganda foi banida, os perigos aparecem estampados nas próprias embalagens do produto e o consumo em locais fechados não é mais permitido. Infelizmente, as vidas perdidas para o câncer de pulmão e os infartos não podem voltar. Mas hoje em dia, todo mundo sabe dos riscos, inclusive os fumantes. E ninguém é imbecil ao ponto de negar os fatos científicos. Ok, quase ninguém, né? E a não ser que novas manobras apareçam, as gerações futuras estão mais protegidas do que as anteriores, que estavam mergulhadas num mar de desinformação e sedutoras propagandas do cigarro. Mas eis que um negacionismo muito mais poderoso e perigoso que o do tabaco emergiu. É sobre o maior aparelho negacionista jamais montado para defender interesses econômicos e sobre como ele produziu um filhote recente, o negacionismo da pandemia, que iremos falar hoje. Bem-vindos à segunda parte de Negacionismo Mata, o episódio 7 da nossa série especial Fumaça de Epidemia, gravada durante a crise do coronavírus. Quem herdou o aparato de propaganda e o modus operandi da indústria do cigarro foi a indústria petroquímica, especialmente nos Estados Unidos. A ciência do clima não era novidade em meados do século XX. 100 anos antes, já se conhecia a física do efeito estufa, graças aos trabalhos de Eunice Foote, nos Estados Unidos, e John Tyndall, no Reino Unido. Em 1896, o cientista sueco Svante Arrhenius já havia calculado até que uma duplicação da concentração atmosférica de CO2 seria suficiente para aquecer o planeta em 4 a 5 graus. E em 1938, o engenheiro Guy Callendar analisou dados de estações meteorológicas e mostrou que o aquecimento global já estava começando. Mais do que isso, que não podia ser explicado apenas com base em fatores naturais. Nos anos 1950, cientistas já debatiam o possível papel do aumento do CO2 nos furacões, vejam só, e mostravam que a capacidade do oceano em absorver o CO2 lançado no ar pelas atividades humanas era limitada e, portanto, havia o risco de que ele se acumulasse na atmosfera. Com essas informações no radar, o Instituto Americano do Petróleo já estava preocupado em saber se isso poderia afetar os negócios da indústria petroquímica. Em 1968, os cientistas Elmer Robinson e R.C. Robbins, ambos do Stanford Research Institute, produziram um relatório encomendado pelo IAP. Esse relatório previa que a concentração de CO2 poderia chegar a 400 partes por milhão nos anos 2000. Na verdade, passou disso pela primeira vez na década seguinte e alertava para o derretimento das geleiras, a elevação do nível do mar e danos ambientais potencialmente sérios ao redor do mundo. Como resultado do relatório do SRI, os cientistas consultores da própria indústria fóssil apontavam que era preciso pesquisar tecnologias a fim de manter as emissões de CO2 sob controle. Mas esse resultado não deixou as petroquímicas felizes. Por exemplo, a Gulf Oil esteve por trás do financiamento de pesquisas que buscavam explicações alternativas para as mudanças do clima. É o caso de 2 artigos publicados, ambos com base no estudo de corais de Barbados. Um desses artigos chegava a concluir que a hipótese de Milankovitch dos ciclos orbitais deveria ser considerada fator número 1 nas flutuações do clima. Cara, na boa, concluir isso a partir de um estudo de corais, umzinho, isso é que é autoestima, viu? Não. Isso é que é agradar o patrocinador da pesquisa. Vamos combinar. Mas a Gulf Oil era fichinha na frente da Exxon. Na década seguinte, nos anos 1970, a Exxon bancou ela mesma um estudo com modelagem computacional do clima, algo muito avançado para a época. Essas pesquisas foram lideradas por um homem de confiança da direção da indústria, alguém de dentro, o Dr. James F. Black. Os resultados desse estudo foram impressionantes. Dava artigo na Science, dava artigo na Nature, brincando. Mas deu apenas um relatório interno,
abafado pela alta cúpula da Exxon. Os resultados soaram como uma bomba para os diretores da empresa. É impressionante como as previsões do estudo de Black andam próximo da realidade que se desenvolveu depois, seja sobre emissões de carbono, acumulação de CO2 na atmosfera, sobre efeitos físicos do aumento da concentração desse gás, incluindo a previsão de elevação na temperatura global e outros impactos. Em um dos cenários, a projeção de Black era que estaríamos emitindo mais de 40 bilhões de toneladas de CO2 pela queima de combustíveis fósseis nos dias de hoje. Vejam só, em 2019, as emissões de origem fóssil chegaram a 36,8 bilhões. Valor ligeiramente abaixo, mas com a contribuição do desmatamento, o total chega a 43 bilhões de toneladas. Nesse mesmo cenário, os cálculos do time de James Black mostravam que a concentração de CO2 poderia chegar em 2020 a um valor 50% maior que os 280 ppm do período pré-industrial, ou seja, 420 ppm. E não é que em maio deste ano a concentração medida em Mauna Loa chegou à média mensal de 417 ppm? Pois é, as simulações de Black também mostraram um padrão que os modelos sofisticados usados neste século vieram a confirmar, que a troposfera, ou seja, a porção inferior da atmosfera, aquece, mas que a estratosfera, que fica logo acima, esfria. E o trabalho de James Black mostrava exatamente isso. No que diz respeito à temperatura global, a projeção era de aquecimento entre 1 e 3 graus em relação a 1850. E de janeiro a maio de 2020, a temperatura está 1,1 graus Celsius acima da média do século XX, o que é muito próximo de 1,5 graus acima das temperaturas pré-industriais. Exatamente como está acontecendo no Ártico e também no Polo Sul, a previsão de Black era que as temperaturas nos polos subiriam ainda mais rápido. Poderíamos chegar a uma anomalia de 10 graus Celsius já em meados do século XXI nos polos. Pois é, e hoje o Ártico já tem 70% a menos de gelo marinho durante os meses de verão em relação ao que tinha há apenas 40 anos e já está mais de 3,5 graus mais quente. Por fim, o mais espantoso é que James Black também alertava que a perturbação no clima estava acima da variabilidade paleoclimática conhecida na época, apontando que as temperaturas iriam continuar subindo nos próximos milhares de anos, ao contrário do resfriamento natural que seria esperado. Mais do que isso, que essas temperaturas ficariam bem acima daquelas verificadas no último interglacial, há 125 mil anos. Ou seja, que teríamos, por conta da ação humana, aquilo que Black chamou de superinterglacial. Detalhe, refletindo os tempos de Guerra Fria, James Black chegou até a especular que, do ponto de vista agrícola, a finada União Soviética levaria vantagem em relação aos Estados Unidos no mundo mais quente. Mas o mais importante era a mensagem final, que a humanidade teria uma janela de 5 a 10 anos para definir o que fazer. Isso mesmo, há 43 anos, um cientista de dentro da Exxon dizia que, embora pudesse ser prematuro limitar o uso de combustíveis fósseis naquele momento, seu uso já não deveria ser encorajado. Mas as contradições internas da Exxon não morreram aí. Em 1981, num memorando interno, Roger Cohen, gerente de planejamento estratégico da companhia, admitiu que as consequências da mudança do clima seriam, aspas, de fato catastróficas, pelo menos para uma fração substancial da população da Terra. E em 1982, um documento interno da Exxon de 43 páginas era taxativo na sua conclusão. Reduzir o efeito estufa requer grande redução na queima de combustíveis fósseis. A subsidiária canadense da Exxon, a Imperial Oil, também havia chegado a conclusões parecidas, que não havia dúvida de que o uso de combustíveis fósseis e o desmatamento estavam agravando o problema do excesso de CO2 na atmosfera. Na hora de agir, o comentário, no entanto, era algo do tipo: já há tecnologia para capturar o CO2 emitido nas chaminés, mas a remoção de apenas 50% do CO2 duplicaria o custo da geração elétrica. Claro, né? Energia mais barata para a indústria é muito mais importante do que um planeta habitável. Fato, a Exxon tentou manter isso tudo como um segredo. No máximo, um segredo compartilhado com a alta cúpula da indústria fóssil. No caso, o Instituto Americano de Petróleo, sim, ele mais uma vez, organizou uma força-tarefa com Exxon, Texaco e outras, que admitia a existência de um consenso científico sobre o potencial de grandes impactos climáticos no futuro por conta do CO2 e reconhecia que reduzir o uso de combustíveis fósseis aliviaria o problema. Está tudo lá num documento do IAP de 1980. Esse documento é tão chocante
que fala, num cenário de aumento de 3% nas emissões ao ano, de uma anomalia de temperatura de 1 grau Celsius em 2005, 2,5 graus em 2038, com, aspas, grandes consequências econômicas, e até 5 graus Celsius em 2067, produzindo aquilo que o próprio IAP chama de efeitos globalmente catastróficos. Do outro lado do Atlântico, a coisa não era diferente. A Shell já reconhecia a tendência de mudanças relativamente rápidas e dramáticas no clima, que seriam maiores do que qualquer mudança ocorrida nos últimos 12 mil anos, e que provocariam impactos no ambiente, nos padrões de vida e no suprimento de comida no futuro, com grandes consequências sociais, econômicas e políticas, nas palavras da própria Shell. Para coroar, documento de 1995, com timbre da Mobil Oil e ao qual voltaremos posteriormente, resume aquilo que a gente tem vontade de esfregar na cara de tudo quanto é negacionista 25 anos depois. Entre aspas, as bases científicas do efeito estufa e do potencial impacto climático de emissões humanas de gases de efeito estufa como o CO2 são bem estabelecidas e não podem ser negadas. Não podem ser negadas. Não podem ser negadas, mas foram. Criminosamente foram negadas. Diferente da recomendação de James Black para seus chefes na Exxon, não foi a humanidade que decidiu o que fazer com os combustíveis fósseis após a tal janela de 5, 10 anos. Quem praticamente decidiu o destino da humanidade foi a indústria de combustíveis fósseis. O mainstream da ciência já havia se dado conta da gravidade da crise climática que viria, e em 1988, ano de fundação do IPCC, o cientista da NASA, James Hansen, prestou um depoimento histórico perante o Congresso dos Estados Unidos em que ele alertava para o aquecimento global. Hansen, mais tarde, chegou a ser preso em protestos contra a indústria fóssil e explicou sua participação no movimento com a frase: "O que vocês fariam se soubessem o que eu sei?" Pode até ser que, de fato, a Exxon e outras companhias tenham vivido algum tipo de dilema ou conflito interno em algum momento há cerca de 40 anos. Mas o fato é que, num dado instante, provavelmente ainda na década de 1980, decisões cruciais foram tomadas e o que pesou foi nada mais nada menos do que o lucro. Com a informação dos riscos das mudanças climáticas agora dominando a esfera pública, a reação da indústria fóssil foi a mais vil e mesquinha possível. Em seu conjunto, aliada a outros setores interessados na continuidade do uso de combustíveis fósseis, a indústria petroquímica promoveu um giro da pesquisa para o negacionismo. Esse giro se consumou na articulação, junto a inúmeras outras empresas, da chamada Global Climate Coalition, a GCC, uma entidade de lobby empresarial, com o único objetivo de barrar políticas públicas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Nela estavam, óbvio, o IAP, as 4 irmãs, Shell, Exxon, BP e Chevron, na época Texaco, e outras petroquímicas, mas também representantes de setores como mineração, carvão, gás, plástico, indústria química, indústria automobilística e outras. A GCC, num dado momento, tornou-se um quartel-general de ataque à ciência do clima. Enquanto existiu, mandava delegações às conferências da ONU e só na Rio 92, que deu origem à Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, foram 30 lobistas, mais do que a delegação oficial de muitos países. A GCC não financiava pesquisas originais, mas se utilizava largamente das ideias e textos de negacionistas. Exemplo disso foi o caso de Patrick Michaels, do Cato Institute, que por vários anos publicou uma revista com pontos de vista alternativos aos da ampla maioria dos cientistas do clima. A revista era publicada por uma entidade chamada cinicamente de Greening Earth Society, a Sociedade da Terra Verde, fachada, sabe de quem? Da Western Fuels Association, um consórcio da indústria do carvão que existe até hoje. Um detalhe aí, o Michaels já tinha colaborado com Fred Singer. Lembram aquele do negacionismo do tabaco? Pois é. E adivinhem que? No negacionismo dos CFCs. A GCC também divulgava material produzido pelo próprio Fred Singer e por Richard Lindzen, que inventou hipóteses mirabolantes, sugerindo que o problema do aquecimento global não era tão grave assim. Lindzen, que de longe é o que tinha mais currículo e mais ligação com a área de clima,
terminou caindo em descrédito pelos vínculos cada vez mais evidentes com a indústria fóssil, incluindo consultorias polpudas. Recentemente, ele tem sido sistematicamente desautorizado pelo departamento ao qual ainda é afiliado no MIT. Mas ao assumir as teses negacionistas, a indústria fóssil sabia que estava mentindo. Isso era só o que eles diziam para fora. Para dentro, a própria indústria de combustíveis fósseis admitia que as ideias de seus queridinhos negacionistas não faziam sentido. É o que mostra o documento de 1995 da GCC, aquele com timbre da Mobil Oil que já mostramos. Esse documento, quando se refere às chamadas teorias contrárias, admite, aspas, elas não oferecem argumentos convincentes contra o modelo convencional de mudança climática induzida por emissões de gases de efeito estufa. O documento vai mais longe. Ele diz abertamente, os dados que dão suporte a essas hipóteses contrárias são fracos. Bem, no final das contas, algumas empresas como a BP começaram a desertar desse show de horrores, talvez com medo de que sua imagem ficasse manchada demais. E após algumas defecções, a GCC terminou se enfraquecendo e encerrando as atividades em 2001. O problema é que mesmo depois disso, a Exxon e outros grandes grupos econômicos, ao lado de vários setores conservadores, continuou financiando propaganda e lobby. Um levantamento do Greenpeace mostra que a Exxon sozinha investiu pelo menos 33 milhões de dólares em think tanks negacionistas e organizações lobistas entre 1997 e 2015. Dentre essas organizações, adivinha, estava o George Marshall Institute, criado por Fred Seitz, o velho lobista da indústria do tabaco. E com base na experiência do negacionismo do tabaco, a coisa foi longe demais. Em 1998 foi elaborado um plano de comunicação do IAP, com participação direta da Exxon, da Chevron, de outras empresas e de think tanks negacionistas e neoliberais, como o George Marshall Institute, de novo, o Frontiers of Freedom, liberdade de quê mesmo? É de detonar o planeta, deve ser, né? O Americans for Tax Reform e vários outros. Esse plano é uma das peças mais impressionantes de vilania negacionista que se possa imaginar. O primeiro aspecto que chama a atenção é que o documento ataca duramente o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, pelo apoio dado por ele à proposta do Protocolo de Kyoto. A gente sabe que nem Clinton nem Kyoto eram lá essas coisas, mas o que se percebe aí já é um início de politização, entre aspas, da questão do clima, abrindo caminho para que o negacionismo climático, como se viu posteriormente, se afirmasse entre os setores mais conservadores da política dos Estados Unidos. Outro ponto é que o documento raivosamente diz que a teoria da mudança climática não havia sido combatida efetivamente na mídia. Então, ele recomendava táticas bem mais agressivas do que o lobby tradicional, já que, segundo eles, a situação estava obrigando os seus negociadores a fazerem concessões diante da percepção do público de que isso se tratava da defesa de meros interesses econômicos mesquinhos. Percepção correta, né? Ou será que a gente consegue achar outro termo para descrever a destruição planetária em nome do lucro? E como desgraça pouca é bobagem, nós já mostramos isso até em outro vídeo, o plano do Instituto Americano do Petróleo de comunicação para combater a ciência do clima deixava muito nítido até onde eles poderiam chegar. Para eles, a vitória só seria alcançada quando aqueles que defendessem o protocolo de Kyoto, sim, nós, cientistas ambientalistas, fossem vistos pela sociedade como pessoas fora da realidade. No ano 2000, a Exxon ainda publicava anúncios pagos em jornal, como este aqui no Washington Post, atacando a ciência do clima. Mais especificamente, questionando os modelos climáticos em tom demagógico, dizendo que a mudança climática é uma questão importante de interesse público e que apoiaria a ênfase em mais pesquisas, mal escondendo o desejo de protelar ainda mais qualquer ação para conter a mudança climática às custas dos seus lucros. Talvez ninguém possa resumir melhor as décadas de negacionismo em nome do lucro promovidos pela hoje ExxonMobil do que um sujeito chamado Rex Tillerson, que entrou na empresa como engenheiro de produção em 1975 e foi executivo-chefe da companhia de 2006 a 2016. Certa vez, numa entrevista, Tillerson soltou esta frase célebre, de vilão de filme B, que nem tenta disfarçar. Entre aspas, minha filosofia é ganhar dinheiro, e se posso perfurar poços e ganhar dinheiro,
é isso que vou fazer. Fun fact, Tillerson foi secretário de Estado de Trump no começo da administração, mas a relação entre eles azedou. O Tillerson era muito moderado e razoável para o Nero Laranja, sabe como é que é? Mas enfim, a lógica de Tillerson e da própria ExxonMobil era algo do tipo: dane-se a humanidade, dane-se o planeta. Tillerson sempre foi um troglodita do negacionismo. Mas acreditem, tem coisa pior. Na esteira da Exxon, outro grupo econômico emergiu, junto ao negacionismo climático, para se tornar, no fim das contas, o maior financiador direto da máquina de propaganda anti-ciência do clima. Sem a ação desse grupo por décadas, talvez o negacionismo climático não tivesse tido tanto fôlego. Também é possível que ele não tivesse se radicalizado tanto e talvez nem existisse a extrema-direita negacionista de hoje. Talvez sequer existissem governantes negacionistas, como Trump e Bolsonaro. Sim, estamos falando de Charles e David, os irmãos Koch, os piores vilões que quase ninguém conhece. Mas a história deles a gente vai contar só no próximo episódio. E aí, gostou do vídeo? Então não perca do Kochtopus à Pandemia, a terceira e a última parte de Negacionismo Mata. Para isso, se inscreve aqui no símbolo do canal e confere também os demais vídeos da série especial Fumaça de Epidemia, gravada na crise do coronavírus. Um abração e até a próxima.